Muito bom dia a todos, queridos amigos e amigas do Centro Espírita João Batista, para mais esta palestra virtual, dentro de nosso grupo de pais, Evangelização Infantil Juvenil e Mocidade Espírita Paulo Zerbeto, que acontece a cada domingo pela manhã. Como sempre fazemos, antes do início desta atividade, antes de passarmos a palavra para a nossa digníssima palestrante convidada, vamos fazer uma oração. Convidando a todos, nossos amigos, nossas amigas, que aqui se encontram sintonizadas nesta plataforma virtual, no conforto de seus lares, que possamos unir, então, os nossos pensamentos, juntamente com os nossos melhores sentimentos, de gratidão pela vida, de forma que possamos elevá-los assim em perfeita comunhão a Deus, nosso Pai Criador, que nos criou como espíritos amados seus. Elevar a Jesus, nosso irmão maior, nosso divino mestre, governador espiritual desse planeta, que chamamos de Terra, e que por ora nos serve de palco, de escola, de hospital, para a evolução de nossas almas, nossos espíritos. E elevar também, neste mesmo sentimento de gratidão, a toda espiritualidade benfazeja, aos nossos queridos amigos espirituais, trabalhadores da Seara, do Divino Mestre Jesus, aos nossos amigos familiares, aos nossos guias, mentores, anjos guardiões, que nos protegem, que nos orientam, que nos acompanham. E assim, imbuídos nesse sentimento fraterno, nessa comunhão, nessa concórdia, nessa harmonia espiritual, vamos então orar no íntimo de nossos corações a famosa e conhecida oração dominical do Pai Nosso, aquela ensinada por Jesus há quase 2000 anos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, que nos ampara e nos conduz. Que assim seja. Muito bem. Hoje, nós temos a grata satisfação de ter aqui conosco, nesse encontro fraterno, a nossa querida amiga Vânia Munhato de Vasconcelos. Ela, que já é uma trabalhadora de longa data desta casa, ela que tem colaborado, já colaborou muito com o nosso grupo de pais, ela que é membro da atual gestão dessa diretoria, ela que é uma grande e profícua divulgadora da doutrina espírita, seja em palestras presenciais, virtuais ou mídias sociais. É uma grande amiga do coração, é uma grande colaboradora, uma grande trabalhadora, e sabemos que vai nos brindar com uma palestra muito interessante, com uma temática interessante nesse presente momento que estamos vivenciando. Sem mais delongas, deixo então a nossa querida amiga à vontade para desenvolver o tema. Desde já, nós permitimos, né, que os nossos amigos que estejam aqui conectados possam também levantar a mão, utilizar a ferramenta da plataforma, tecer seus comentários, colaborar com o desenvolvimento da sua exposição, amiga Vânia. Então, fiquem à vontade,
A palavra é sua. Não vou dizer que a casa é sua, né? Eu tenho Não cheguei muitos, nesse grau ainda. muitos estão no conforto de suas casas, né? Então, vamos lá. Ótima palestra. Muito obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sinto muita falta dos tempos em que parece que foi há uma eternidade, né? Menos de 2 anos em que nós estávamos reunidos aqui a cada domingo, nos abraçando, sorrindo, conversando, trocando ideias. Mas a gente tem que enfrentar cada etapa da vida e esse enfrentamento faz parte de amadurecer, faz parte de crescer. O tema de hoje eu intitulei como A Nova Era se Aproxima, e vocês vão entender que, eu espero, né, que entendam, que eu escolhi esse tema exatamente por causa da nossa realidade atual aqui do planeta Terra. Nós estamos vivendo muitas dificuldades, parece que de repente o teto do mundo, né, assim, o céu está querendo cair sobre as nossas cabeças e tudo parece difícil, e às vezes, não falo nem tanto o espírita, embora eu tenha visto isso também entre os espíritas, pessoas de fé parecem esquecer que Deus continua no contexto, que Deus continua no comando, e acha que as coisas estão acontecendo assim por uma desgraça coletiva, e de repente não é nada disso, não. A gente tem uma parte a cumprir, uma parte a viver e uma parte a colaborar. Então, nós vamos voltar um pouquinho só no tempo, rapidinho, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec vai explicando que nós tivemos 3 revelações. A primeira revelação foi através de Moisés, que trouxe quem era Deus ou o que era Deus, trouxe que Deus era único, os profetas vinham falando sobre isso, Moisés foi um profeta também, e as dificuldades que o povo hebreu passou naquela época, e não foram poucas, foram muitas, eles foram escravizados lá pelos egípcios, depois tiveram que ser libertados através de uma pressão bastante grande de Moisés, e teve lá as pragas do Egito, etc., e aí eles passaram 40 anos no deserto, comendo maná todos os dias, de repente eles enjoaram do maná, e tem toda aquela história para o povo hebreu ser libertado em nome do Deus único. A gente podia se questionar, e Kardec comenta sobre isso, que o sofrimento desse povo, ele teve como objetivo chamar a atenção para todos à volta, de que Deus existia. E então, Deus não abandonava o seu povo, Deus libertava o seu povo, e apesar de todas as dificuldades, Deus sustentava o seu povo. E aí, o Moisés traz, assim, como uma regra diferente do que existia na época, os 10 mandamentos, que contém o germe da moral cristã. Ou seja, Cristo não existia ainda, apareceu bastante tempo depois, acredito que, se eu não estou enganada, na época, uns 1.400 anos antes, e aí, ou 700, tá? Depois a gente olha, essa parte não é relevante agora. E muito tempo antes Moisés veio de Jesus não existia, mas os 10 mandamentos são o germe da moral cristã. E eles vieram como se fosse um farol, uma luz a clarear a estrada que a humanidade ia ter que trilhar, ia ter que percorrer, porque sem aquele clarão, sem aquele faixa de luz dos 10 mandamentos, nós não tínhamos condições de compreender que não estávamos abandonados. O povo hebreu era um povo atrasado, existe ainda muita gente atrasada aqui no planeta Terra, moralmente falando, mesmo que intelectualmente já esteja num patamar um pouquinho melhor, porque a gente tem desenvolvido muito a nossa inteligência, mas aquele povo não compreenderia que Deus fosse um ser absolutamente imaterial, totalmente uma religião nova, totalmente espiritual. Então, existiam o que a gente chama hoje de holocaustos, de sacrifícios, de entregas de coisas materiais para Deus. A primeira parte lá da Bíblia, lá em a Gênesis, porque a obra espírita é a Gênese, né? Em Gênesis,
Já se fala de oferenda de Caim e Abel para Deus, eram oferendas materiais. Mas a ideia de Deus que Moisés trazia já era uma ideia que começava a tocar as questões espirituais, embora tivesse os sacrifícios, os holocaustos materiais. Aí passou o tempo, veio Jesus, Jesus encarna, passa um tempo vivendo na terra entre os homens, de repente começa a sua missão pública. A sua missão pública vem sendo anunciada por João, que era seu primo, que vinha dizendo que o Messias tinha chegado, e a história, as profecias, contavam que o Messias seria o libertador das pessoas, que traria uma nova verdade, digamos assim. E aí Jesus inicia uma nova forma de compreender a Deus, uma nova forma de moral que deveria já ter acontecido, mas ainda não aconteceu de forma absoluta, deve vir a renovar o mundo. Como? Com esses valores da moral cristã, cujo germe esteve lá com Moisés nos 10 mandamentos. E aí o que acontece? Quando questionado Jesus, ele vem e responde que toda a lei e os profetas estão contidos em 2 mandamentos. Mas será que Jesus veio e quebrou tudo aquilo que Moisés disse? Não, ele reduziu os mandamentos e este novo mandamento de Jesus, na verdade, abrange todos os outros. Leio ipsis literis. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Isso está em Mateus 22 e a gente encontra essas explicações. Então, o que acontece com a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus vem para aproximar os homens de uma solidariedade que era desconhecida, de uma caridade que não era praticada, de um amor que não era sentido, e acabava fazendo com que nos tornássemos irmãos, que de fato somos, porque temos um só Criador, todos somos obra do mesmo Pai, somos filhos do mesmo Pai. Então, o que nos falta? Falta a implantação definitiva, absoluta, desta moral cristã, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque se eu amo o meu próximo como eu me amo, eu vou desejar para o meu próximo aquilo que desejo para mim, que é sempre o melhor. Eu quero o melhor para mim. Eu quero o melhor carro, a melhor casa, o melhor bairro, a melhor cidade, o melhor bem material, as melhores férias, o melhor presente, eu quero a melhor alegria, a maior alegria, enfim. Se eu amar o meu próximo como me amo, como desejo para mim, então o mundo será muito melhor e a moral cristã se implantará. E aí, quando esse mundo começa a ter essa implantação da moral cristã, naturalmente começa a atrair, pela lei da afinidade, espíritos compatíveis. Então, no Espiritismo, nós temos falado sempre a respeito da transição planetária, dessa mudança de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Vamos chegar nisso já. Mas o que nós estamos esperando é o quê? É uma renovação do planeta moral, porque intelectual nós já temos o suficiente, e esta renovação vai atrair cada vez mais espíritos superiores ao que somos, com mais valores e princípios morais, espirituais, que vão renovar o mundo como nós necessitamos. Bom, passou Moisés, passou Jesus fala de um consolador prometido. Muitas pessoas de fora do Espiritismo vão achar que é um pouco de presunção nossa, mas o Kardec explica, e nós compreendemos dessa forma, que o Espiritismo é a terceira revelação, que é o Consolador prometido. Por quê? Porque o Espiritismo vem como um instrumento utilizado por Deus para fazer a humanidade avançar. Mas, Vânia, nem todo mundo conhece o Espiritismo. Mas, Vânia, o Espiritismo é uma minoria. No censo, não sei de quanto, do IBGE, disse que tinha 3% de espíritas. Tudo bem,
não precisa ser necessariamente a doutrina espírita sobre o seu aspecto religioso, ou moral, no sentido que a gente usa de religião, que nem é uma descrição de Kardec, aliás, como religião, não existe isso, que as pessoas vão mudar o mundo com o conceito espírita, porque o espiritismo tem o aspecto moral, que a gente traz para o religioso, tem o aspecto filosófico, tem o aspecto científico. E aí a gente sabe que, independente do espiritismo, existem médiums, por exemplo, nos Estados Unidos, que fazem trabalhos com a polícia. Tem médiums que fazem trabalhos para ajudar as pessoas. Existem pesquisas científicas que pesquisam a existência da alma. Então, isso tudo é esclarecido pela doutrina espírita, independente de ser profitente da religião, que nós já chamamos aqui de religião espírita, tá? E que eu repito, que é um termo que não foi usado por Kardec, e o termo usado é a questão moral, é o aspecto moral da doutrina. Bom, as duas ideias precisam se desenvolver. E não acontece nenhum desenvolvimento sem lutas. O que aconteceu na época que Jesus veio? Teve luta para implantar a moral cristã, teve luta, houve rejeição dos próprios judeus, houve rejeição do povo romano. Depois, quando disseram assim, bom, a gente não pode com eles, junta-se a eles, aí criaram a Igreja Católica Apostólica Romana, que, na verdade, teria nascido do princípio cristão, e na época do Espiritismo aconteceu a mesma coisa. Existiu uma reação exagerada, uma resistência da igreja, uma resistência das religiões, uma resistência das pessoas, de que nós, por exemplo, pudéssemos retomar a vida física através de um corpo novo, através da reencarnação, quando, na verdade, eles diziam que a gente ia só ressuscitar, então esse corpo decompôs, mas eu volto para ele mesmo, de acordo com algumas condições, depois de um determinado tempo, sendo muito mais simples, Deus que criou o universo me dar um corpo novo, um instrumento novo. E aí essas rejeições são muito grandes também porque elas estimulam a transformação moral, estimulam a mudança de conduta, estimulam que você, que eu, que nós nos tornemos pessoas melhores. E aí as pessoas que não querem ser boas, elas continuam batendo o pezinho pirracento, dizendo, não, eu não vou fazer dessa forma, eu quero me dar bem aqui agora, não sei se existe vida depois da morte, eu quero me aproveitar agora, é tudo tempo presente. Então, segundo a própria doutrina espírita, as ideias precisam amadurecer, mas para amadurecer elas vão exigir, por conta da nossa conduta, abalos e discussões. E esses abalos e essas discussões farão com que as pessoas sejam atraídas para o debate. Vou dar um exemplo, não se preocupe que não vou entrar nesta seara, só dou um exemplo. Há 3, 4 anos atrás, nosso assunto preferido era futebol. Foi assim por 10, 15, 20, 30 anos, sempre foi futebol. Hoje não se fala de futebol como se fala de política. Por quê? Porque os embates aumentaram, porque as ideias estão chamativas, porque a necessidade de tomarmos um posicionamento e conhecermos alguma coisa que desconhecíamos aconteceu. E isso vem acontecendo no decorrer da história em todos os aspectos. E não é diferente, não foi diferente com o Espiritismo, não está sendo diferente hoje. A previsão é de que todos serão tocados pela moral superior, serão tocados por esses princípios superiores, por esses valores superiores que vão ser envolvidos por uma ciência, por uma filosofia, e não só pelo aspecto moral, estritamente falando. Então, é bom ser bom, é necessário ser bom, mas ser bom sem um fundamento científico, ser bom sem uma compreensão filosófica, acaba perdendo o chão. Por isso que muitas pessoas não têm fé, porque não toca simplesmente o seu coração apenas uma crença cega. E o Espiritismo não é uma crença cega. Ele traz uma chave para o futuro, ele traz uma explicação para a felicidade, diz como é que se conquista essa felicidade,
Mostra para a gente de onde viemos, quem foi o nosso Criador, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde estamos indo. Portanto, existiu até agora um processo complexo, embora se nós analisarmos, seja assim, de uma simplicidade amorosa incrível de Deus, veio Moisés abrindo um caminho que era completamente seco, árido, fechado. Jesus continua a obra ampliando esta visão e deixando sementinhas para o futuro. Por exemplo, as parábolas dele eram sementes para o futuro, porque ele precisava deixar ideias que fossem compreendidas naquele momento. Ele falava de coisas do cotidiano do pessoal da época dele, mas que também pudessem ser interpretadas futuramente, e é o que a gente faz hoje. Dá para compreender o que Jesus quis dizer e ampliar até aquilo que foi compreendido na época. Então, Moisés abriu o caminho, Jesus amplia o caminho e o Espiritismo deve concluir esse caminho trazendo informações mais maduras, mais comprometidas com a realidade atual. Deus permitiu, dessa forma, que o homem percebesse que as trevas existiam, que existia todo um domínio dessas trevas, que eram não trevas no sentido só da maldade presente no mundo, mas também da cegueira, eu não vejo, eu só vejo escuridão, e essas trevas foram, de repente, rompidas através do conhecimento, primeiro, de Moisés, estendido profundamente por Jesus, que mostrou que era possível nós entregarmos a própria vida nos círculos romanos por amor a Deus, por fé numa mensagem trazida pelo Cristo e que era possível nós sermos bons e trabalharmos coletivamente, trabalharmos solidariamente, agirmos com amor e caridade. E aí, com o Cristo, ficou-se um tempo de muito amor na terra, mas o homem não muda da água para o vinho, não é um milagre que acontece. Precisa de esforço, de sacrifício, de dedicação, de boa vontade e de trabalho. E o homem prefere trabalhar muito mais para vencer no hoje, no aqui e agora, do que para, talvez, quem sabe, conquistar algum lugarzinho lá no céu. Eu me lembro que eu falava para o meu filho quando ele era pequeno, eu dizia assim, cada açãozinha boa que você faz é um tijolinho que você está mandando para construir uma casa no céu. Será que ele compreendeu essa minha alegoria? Será que nós, de fato, compreendemos que todos os nossos bons atos, eles são um tijolinho de uma casa que nós estamos construindo? As pessoas têm muita dificuldade de perceber algo além da realidade material, e isso inclui a nós espíritas, infelizmente. Mas a gente viu aquela luz, só que de repente, por causa do nosso comodismo, da nossa ambição, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, vaidade e as imperfeições da nossa alma, o homem acabou optando novamente pelas trevas. A gente privilegiou as conquistas, privilegiou as questões materiais, privilegiou o poder, e o mundo de novo acabou se perdendo. Nós estamos perdidos, Vânia? Perdidos? Mais ou menos, porque farol continua existindo, a luz continua iluminando. A questão é, eu olho para a luz e para o farol, ou eu olho para o outro lado? Que tipo de lado eu estou escolhendo? E aí, eu saio do Evangelho segundo o Espiritismo e pulo para a última obra da doutrina espírita, que é a Gênese. A Gênese fala sobre vários assuntos muito importantes, mas o último capítulo da Gênese é o meu capítulo preferido. Fala sobre os tempos são chegados. E eu acho que seria uma obrigação do espírita, a parte de toda a outra literatura, do resto das literaturas espíritas, lermos com atenção o capítulo 18 do livro A Gênese, para que nós pudéssemos ter noção de que não estamos caindo de paraquedas no acaso de um mundo tumultuado, com a humanidade enlouquecida, apavorada e temerosa e egoísta.
nós temos alguma razão de estar aqui. E eu sempre falo para as pessoas com quem eu converso sobre espiritismo que nós temos muita sorte de termos sido atendidos no nosso pedido para encarnar nesta época, por estarmos vivos nesse momento. Então, em alguns trechos da Gênesis, desse capítulo, do último capítulo da Gênesis, eu vou trazer para vocês e vou comentar. O primeiro deles é o seguinte: são chegados os tempos marcados por Deus em que grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. O nosso globo progride materialmente, fisicamente, pelos cataclismas, pelas necessidades de ajustes terrenos e moralmente pela evolução, pela depuração dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que povoam esse planeta. Nós temos aqui quase 8 bilhões de pessoas encarnadas e varia esse número, mas o que as pessoas falam, mas 4, 5 vezes mais espíritos. Imagina, nós somos um mundo de expiação e provas, que está em vias de regeneração. Esse trecho que eu comentei e os outros que eu comentarei foram lançados na obra A Gênese em 1868, ou seja, há 153 anos. Já se dizia, antes dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo já fala isso, e a anterior à Gênese, que nós já tínhamos chegado no tempo de regenerar o mundo. E vocês acreditam que nós somos só um mundo de expiações? Eu não acredito. Cada um pense, reflita e conclua. Eu acredito que o processo de regeneração começou exatamente com a pedra fundamental da doutrina espírita no planeta, materialmente, quando ele foi exposto como codificação espírita. E aí, só que a gente fica achando que acontece a transformação, mais uma vez, o dedinho aqui, mais uma vez de uma forma milagrosa, de um dia para o outro, e não é assim. As pessoas amadurecem, as ideias amadurecem, as realidades se transformam. E aí, a depuração paulatina, pouco a pouco, dos espíritos encarnados e desencarnados, vão fazendo com que o mundo se modifique. Esses progressos, eles acontecem de forma paulatina, devagar, alguns mais rápidos, mas eles são paralelas. Não tem essa de só evolui inteligência, depois só evolui moral. Acontece junto. Só que, enquanto o progresso moral costuma ser lento, gradual, e até mesmo a gente não percebe muito, o outro, ele acontece de mudança muito brusca. Só que se a gente não caminha moralmente, espiritualmente, às vezes a vida precisa dar aquele empurrão, aquele movimento ascensional. Vamos subir, vamos nos elevar de uma forma mais brusca. E quando que o ser humano se movimenta? Quando que o ser humano se mexe? Quando que o ser humano se transforma? Quando a dor chega. Desculpa, a gente quer assumir a teoria do amor, o espírito adora falar sobre quem não vai pelo amor, vai pela dor. A gente fica querendo escolher o amor, mas não escolhemos o amor, a gente escolheu a dor. Temos escolhido a dor por toda a história da humanidade. Lá mesmo o povo hebreu, sendo liberto do Egito por Moisés, segundo os relatos bíblicos, se revoltou. Começou-se determinada hora lá, quando Moisés dá uma sumidinha para fazer a sua meditação lá no monte e pegar os 10 mandamentos, eles já tinham derretido todo o ouro e feito lá um bezerro de ouro. Ou seja, nós não escolhemos Deus, nós não escolhemos o bem, nós não escolhemos a estrada, que é um pouquinho mais longa, porém é uma estrada que nos leva definitivamente ao caminho. Jesus, a mesma coisa. Enquanto muitas pessoas conseguiram dar a sua vida nas catacumbas, ensinando a doutrina do Cristo, ou nos circos romanos, dando a sua vida, seu sangue mesmo, para representar essa fé, depois disso nós começamos a enfeitar as religiões de uma forma materialista, certo? E a gente vem carregando isso. E hoje, essa semana mesmo, um amigo me disse assim: Vânia, você que conhece um pouco de espiritismo, me diz o seguinte:
me deu o nome de duas pessoas que teoricamente são espíritas e teoricamente estão simplificando o espiritismo. Quando o Herculano Pires estava encarnado, a Federação Espírita de São Paulo tentou simplificar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, gente, a linguagem é muito difícil, ela é muito complexa, ninguém vai entender, então vamos simplificar. Fez um resumo do resumo do resumo de uma obra que é perfeita. Herculano Pires, que era jornalista, se formou em Direito e foi trabalhar, ele deu a casa dele, ele perdeu a própria casa, materialmente investindo dinheiro para vencer uma guerra jurídica contra a redução do tamanho do conteúdo do espiritismo. E o que a gente está falando, eu digo isso para ver que nós estamos em embate também dentro da doutrina, que as pessoas estão simplificando, não tem simplificação. Simplificação estou fazendo eu aqui, enquanto falo para vocês, um capítulo que é super complexo, dentro de a Gênese, e tentando dizer para vocês assim, gente, está tudo certo. Isso é simplificação. Agora, não tem resumo de doutrina. E aí as pessoas estão querendo transformar, facilitar, dizer assim, gente, é tudo muito difícil, nós precisamos facilitar a vida. E a vida não está fácil. A vida não está se tornando mais fácil, porque tempos fáceis transformam homens fortes em homens fracos. Tem uma frase que é muito melhor do que a minha, que vocês devem conhecer, e é o tempo difícil que transforma o homem em forte. Então, nós estamos vivendo o quê? Esse empurrão da humanidade pela dor, pela dificuldade, pela decisão de escolher um lado. E eu volto a falar de Jesus lá atrás, quando ele tratava de trazer parábolas, e trouxe a parábola do joio e do trigo, e é uma parábola que eu amo de paixão e falo em quase todas as minhas palestras. Quando Jesus conta a parábola, ele diz que foi feita semeadura do campo com o trigo. Trigo é um grão que alimenta. De noite, quando estava todo mundo adormecido, ou seja, sem prestar atenção, veio o inimigo e semeia joio. Joio é um alimento, é uma planta muito parecida com o trigo no seu princípio, o tipo da semente, o tipo do broto, o comecinho da espiga. Só que ela é veneno. E aí ela não vai ter o mesmo tipo de frutificação. E aí, quando os seus servidores, os seus funcionários lá daquele senhor, daquelas terras, diz, Senhor, está misturado joio e trigo, quer que arranque? Ele diz, não, deixa frutificar, para que não se colha joio e trigo misturado, não se colha trigo como fosse joio, porque o joio será colocado para queimar, será levado para as trevas exteriores, enquanto o trigo servirá para ser levado para o celeiro e alimentar a todos. Então, este momento que Jesus disse lá atrás como parábola, eu acredito que nós vivemos todos os momentos da nossa vida e estamos decidindo. Vocês e eu decidimos neste momento, no domingo, dia 24 de outubro, de 2021, das 10 às 11 da manhã, nós não estarmos jogando futebol, nós não estarmos cozinhando, nós não estarmos bebendo cerveja, fazendo churrascada, mas orando, vibrando, estudando. É escolha, é a decisão de ser joio ou de ser trigo. Não estou falando que quem está fazendo isso está errado, estou falando que nós fazemos escolhas o tempo todo. Então, nós somos subordinados ao quê? Ao nosso livre-arbítrio, mas os movimentos planetários, físicos e espirituais também acontecem de acordo com o livre-arbítrio de Deus, que na verdade ele implantou regras que ele segue, mas sobre o nosso livre-arbítrio também, porque o meu pensamento é jogado no meio, no fluido cósmico universal, o pensamento de vocês também. E se nós decidimos, em maioria, escolher a dor e sofrimento, quem escolheu o amor e a alegria vai sofrer junto. Mas, Vânia, e a lei de causa e efeito? É causa e efeito. Nós escolhemos estar aqui nesse planeta e somos vinculados a esse planeta. E estamos trabalhando com a maioria. Então, isso nos exige o quê? Que nós trabalhemos dobrado para renovar o mundo. Porque se eu sou minoria, eu tenho que trabalhar com mais intensidade. Se eu, como pessoa que transmito amor, transmito fé, transmito conhecimento, e eu estou falando de uma forma genérica por todos nós, nós precisamos trabalhar mais, parar de silenciar. Não existe mais lugar em cima do muro. É joio ou é
trigo, vai ter que frutificar, vai ter que mostrar a que veio. Então, existe uma fatalidade na evolução moral do planeta. Como eu disse, há mais de 153 anos já se fala que o planeta está em processo de regeneração. Eu costumo dizer que a Terra, enquanto nossa casa, já é um mundo regenerado. Porém, ele não pode se apresentar assim, porque a humanidade está decidindo se é joio ou se é trigo, se está regenerando ou não. E agora começa o que se conhece comumente como expurgo planetário. Aquela pessoa que é má, mas ainda tem uma pontinha de luz e diz assim, olha, se eu tiver determinada experiência difícil, pode ser que eu desperte, então eu vou pedir para reencarnar, ele reencarna aqui. Mas aquele que já decidiu, não, eu vou continuar investindo, insistindo neste ponto de dureza, de individualismo, de egoísmo, de orgulho, esse vai para outro mundo que seja afim. É questão de lei de afinidades. Não é uma mudança parcial. Nós vemos que os problemas que o Brasil tem hoje não são exclusivos do Brasil. O Brasil tem um problema A, que é um pouco maior do que o problema B, mas o problema B existe no outro, que existe o C, e o C aqui é um pouco menor, mas lá é maior. O mundo inteiro está com problemas. O mundo inteiro tem uma humanidade sendo testada. O mundo inteiro está precisando escolher ser trigo. Então, não existe uma renovação que seja limitada a um povo, não é região, não é regional, não é racial, é geral. É um movimento universal que está nos obrigando a decidir pelo progresso. É uma nova ordem de coisas que está acontecendo, são palavras da Gênese, não minhas, que vai fazer com que se estabeleça uma nova realidade, um novo tipo de comportamento, e mesmo aqueles, isso que é muito legal, gente, presta atenção, mesmo aqueles que se opõem a esse progresso, diz a Gênese, malgrado trabalham para esse mesmo progresso. Ou seja, eu quero ser contra. Tudo bem, seja contra. Nada nem ninguém vai atrapalhar o progresso e a implantação do mundo de regeneração. Eu disse que no começo que eu estava com saudade, né, do tempo que a gente não tinha esse distanciamento, essas diferenças de realidade, de comportamento social, distanciamento, etc. Faz menos de 2 anos, gente, que aconteceu o começo da pandemia. Na verdade, eu me lembro que eu comemorei o meu aniversário de 2020, no dia 19 de março, dia 20, fechou tudo. E eu comemorei, eu, meu marido, meu filho, e vieram cantar parabéns para mim os garçons e os pizzaiolos do restaurante onde eu fui. Não tinha mais ninguém no restaurante no dia 19 de março de 2020, ou seja, não faz 2 anos que nós começamos a mudar. Vocês perceberam a velocidade com que se mudou o pensamento, cultura, comportamento, como as pessoas começaram, algumas a lutar a favor de determinadas ideias, outras lutarem contra determinadas ideias, está todo mundo certo, está todo mundo errado, a gente não sabe mais qual é a verdade. Como a gente decide o que é verdade? Pela lógica pessoal do que é justo, certo e bom, e do que nós queremos atender. Eu tenho um atendimento de que necessidade moral, qual é a minha vontade, que planeta eu quero viver. Então, essa mudança radical que está acontecendo hoje, ela, para mim, ela está dizendo assim, ó, atesto e assino embaixo que a Gênese de Kardec está correta, porque a frase que está escrita na Gênese é a seguinte: uma mudança tão radical não pode realizar-se sem comoções. Sim, estamos vivendo uma grande comoção. Diz mais Kardec, há inevitavelmente luta de ideias. Parece alguma coisa atual para vocês? Desse conflito, forçosamente se originarão, prestem atenção, passageiras perturbações. Gente, esse tempo parece que é eterno, parece que já faz muito mais do que menos de 2 anos, parece que vai durar eternamente, mas é
passageiro. Não podemos desistir, não podemos esmorecer, não podemos parar de investir na solidariedade, no amor, no trabalho, no estudo, na fé, na esperança. Porque até que o terreno esteja totalmente nivelado, que a reforma tenha sido absolutamente feito, não acontecerá equilíbrio. Mas se nós investirmos mais um pouquinho, o equilíbrio chegará. Então, é da luta de ideias, dos embates, muito mais do que os vulcões, furacões, tsunamis, vendavais, terremotos. Isso tudo continua acontecendo no planeta pela sua geologia, né? Continua acontecendo, mas não é mais isso que transforma o mundo. É a luta de ideias que transforma o mundo. Então, vai surgir, estão surgindo e continuarão surgindo por um tempo passageiro, graves acontecimentos que foram preditos, mas não são cataclismas físicos. E quando a gente fala de predição, isso também é uma coisa que eu acho que é muito legal de a gente pensar. Quando vem o profeta é um cara, é uma pessoa com uma capacidade de vislumbrar o futuro através da mediunidade, e ele vai dizer assim, olha, eu vejo que este quadro vai cair no chão. E aí eu digo, olha, sei lá, Edmur, o quadro vai cair. O Edmur é um cara prudente, é um cara que vai pensar assim, olha, vamos ajudar o quadro a não cair, esse quadro é importante. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos pregar melhor esse quadro. A predição foi feita, o quadro não caiu. Por que o quadro não caiu? Porque nós, sabendo do risco, modificamos o comportamento, modificamos a conduta e fizemos uma arrumação naquilo que era uma fatalidade prestes a acontecer. Deixou de ser fatalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós poderíamos estar passando agora por algo muito, muito pior. As predições foram muito piores do que nós estamos vivendo. Então, graças ao bom Deus, todos os dias, agradecer de manhã, de tarde, de noite, dormir orando, acordar orando para dizer obrigado, Senhor, por não estar tão difícil, por mais difícil que seja. Porque nós já estamos despertando através do espiritismo, do conceito do valor moral, da religião católica, dos evangélicos, da filosofia budista, hinduísta e outras religiões, e filosofias não religiosas que estão mostrando para a gente que existem caminhos diferentes para serem seguidos. Então, com tudo isso, a gente tem que ficar feliz porque podia ser pior e não está sendo. Tá, mas continua difícil, a gente sabe, eu sei, eu sinto, vocês sentem. Então, a gente vai trabalhar mais, se esforçar mais, confiar mais, orar mais, vibrar mais. Jesus também falou lá atrás, orai e vigiai para não cair em tentação. A tentação ocorre do quê? Imperfeições internas, estimuladas por problemas e falhas morais externas. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Se eu oro e me sintonizo com forças superiores, tem espírito pra caramba trabalhando aqui para sustentar esse planeta, para não cair nas trevas de novo. Não será permitido que caia nas trevas, mas nós precisamos ajudar para que o processo de transformação para a regeneração da humanidade se acelere. Então, essas lutas de ideia precisam de nós. Essas ideias têm que ser transformadas para ideias positivas aplicadas, porque eu faço, porque vocês fazem. E aí nós sabemos, isso também são palavras de A Gênese, que não são mais as entranhas do planeta que se agitam, mas as da humanidade. É a humanidade que está se revirando para descobrir o seu novo caminho, o seu novo objetivo. Nós vemos, e isso está dizendo na obra espírita, que o homem será dominado pelo orgulho, egoísmo, que utilizará a sua inteligência e os seus conhecimentos em proveito dos seus interesses, das suas paixões. Isso nós vemos acontecer, inclusive, na nossa dificuldade atual, ciência, pandemia, política, saúde, está acontecendo no mundo inteiro. Pessoas utilizando o seu poder
através do seu egoísmo, do seu interesse pessoal para a dominação. Percebam isso. Não é questão de discutir se A ou B é bom, se fazer isso ou aquilo é bom. Não é disso que eu estou falando. Isso são decisões pessoais. Mas não é tudo por amor à humanidade. Fosse por amor à humanidade, nós teríamos tido determinadas condutas políticas aqui mesmo no país que trariam verdades a respeito de desvio de verbas. E não teve. Então, a gente precisa começar a abrir os olhos e dizer assim, qual é a minha parte no processo de transformação do mundo? Qual é a minha parte? Eu estou contribuindo? A minha inteligência serve o amor? A minha inteligência serve a bondade? O meu interesse pessoal é coletivo? É transformar a minha volta em um lugar melhor? Eu estou dando o melhor de mim? Percebe que, mesmo quando eu cito coisas atuais que estão acontecendo, não é disso especificamente que eu estou falando. Eu estou falando de como nós reagimos no mundo. Porque quando nós nos envolvemos com o meio, nós impactamos no meio como o meio nos impacta. E nós vamos ter que bloquear o impacto da maldade, o impacto do egoísmo, o impacto do individualismo que acontece em cima de mim e de vocês, das famílias, das escolas, da sociedade em geral, da nossa conduta, da nossa liberdade. O progresso só pode acontecer se as ideias correntes que já são trazidas lá de um passado distante, de desejo de manipulação, de poder, de domínio. Isso aconteceu durante toda a história da humanidade e acontece agora. Ai, Vânia, mas nós não estamos em guerra. Estamos em guerra, sim. Eu acredito que nós estejamos vivendo a Terceira Guerra Mundial, mas não é uma guerra de armas, é uma guerra de ideias. Então, nós precisamos acabar com as ideias de guerra e transformar a Terra num planeta que não é mais o domínio do egoísmo. Os homens precisam ter que ajudar que a humanidade da qual fazem parte se impulsione para um caminho melhor, para essa era, a nova era que a gente está querendo entrar nela desesperadamente. Mas existem muitas pessoas surdas. E aí eu volto a dizer, e nós? Nós estamos escutando? Nós estamos prestando atenção? Nós estamos agindo ou estamos lá no muro esperando saber qual é o lado que vai vencer? E aí, se vence o bem, a gente se dá bem, e se vence o mal, a gente se adapta. Parar de ser surdo. Nós temos um compromisso, nós espíritas, gigante, é imenso, porque nós temos a terceira revelação que vem renovar, aumentar, reviver o conceito cristão essencial que Jesus passou, e nós temos isso na mão e vamos ficar em cima do muro esperando? Não. As sementes hoje, que foram jogadas por Jesus e até mesmo pela doutrina espírita, ainda parecem estar caindo na pedra. Lembram da parábola do semeador? Não vou contar, deem uma olhadinha. As sementes caindo em tipos de terra ou de terrenos, melhor dizendo, e se cai na pedra, não aprofunda raízes, começa a nascer, morre. E é isso que nós vamos fazer parte. Eu quero fazer parte de um mundo de uma nova era, eu quero fazer parte de um mundo de regeneração. Aí existe um número de retardatários muito grande. O que é retardatários? Que estão atrasados. E sabe o que é mais interessante? Quando a Terra parar de ser, realmente a humanidade passou do tempo de expiação. Somos um planeta com uma humanidade de regeneração. Todo mundo vai estar caminhando no mundo de regeneração. Só que se eu, Vânia, estou no mundo de regeneração e eu digo assim, ai, que bom, estou aliviada, cheguei aqui, aí eu paro. O que acontece? Toda a humanidade continua caminhando. E a própria doutrina diz, não caminhar é estagnar. Então, você fica atrasado. E você pode correr o risco de cair de novo no mundo de expiações. Por quê? Porque o
planeta evolui, a humanidade evolui. E o mundo de regeneração é um mundo intermediário entre os mundos primitivos, que vão até a expiação, primitivos de expiação os mais materializados, dos mundos felizes. Mundos felizes, materiais, com encarnação. Mas, gente, vocês não querem, por exemplo, dormir com a porta aberta de casa, deixar o seu filho ir para a escola a pé, sem se preocupar se acontecerá alguma coisa no caminho, ou se será feita uma doutrinação em sala de aula? Não querem acreditar no seu político? Não querem trabalhar por amor, numa profissão que construa e traga o bem para todos, e que você diz, nossa, o que eu faço é útil? Tem tantas coisas maravilhosas que nós podemos vivenciar no mundo de regeneração. Eu imagino que deva ser isso, me dá uma emoção, porque a gente está muito cansado. Só que não é a hora de deitar em cima do muro e dizer assim, agora vamos ver para que lado vamos. Não tem escolha. A nova era na Terra é um mundo de regeneração. Os tempos assinalados por Deus chegaram. Acabou moleza. Então, qual que é o meu objetivo hoje ao trazer esse tema para você? É dizer o seguinte, se você não fez nada, está atrasado. Se você está em cima do muro e não escolheu o lado, está escolhendo o lado errado. Se você não está trabalhando para desenvolver o seu amor, a sua solidariedade, a caridade, a fraternidade, mas e lembrando que este mundo é um mundo material, este mundo é um mundo de matéria, então a gente tem que trabalhar, tem que comer, tem que vestir, tem que se medicar, tem que ter descanso, tem um monte de coisa. É neste mundo que nós temos que ser bons. E a nossa bondade tem que sair da teoria, tem que escolher lado. A nova era que nós queremos já chegou, só que nós não sentimos, não experimentamos e não vivemos porque a humanidade permanece no seu comportamento de manada, de ir com a maioria, sem pensar, sem decidir. Nós temos que ser compromissados com Deus, comprometidos com Jesus e completamente atuantes na doutrina que nós seguimos, que é uma doutrina de amor e atitude para o bem comum. Então, quando nós falamos, pessoal, assim, que a vida está difícil, eu falo isso muitas vezes porque eu quero que vocês percebam que, de fato, eu sei disso, porque eu também sinto, mas a gente não pode dizer, está difícil, então eu vou desistir. Está difícil, então eu vou deitar aqui. Está difícil, então eu vou deixar o outro tomar decisão. Está difícil, então eu não vou procurar informações sobre isso. Não. Está difícil, então eu me torno mais forte. Está difícil, eu me torno mais corajoso. Está difícil, eu me uno a outras pessoas fortes e corajosas para lutar para que a implantação da nova era, que é o mundo de regeneração, que começou há 160 anos praticamente, já deveria estar sendo implantado na humanidade para que a gente seja construtor do futuro, colaborador da construção deste mundo na Terra. É o meu convite, eu espero, de alguma forma, ter trazido uma pontada, um comichãozinho aí, de vocês olharem para vocês e dizerem assim, vou fazer uma autoanálise, vou fazer uma autoavaliação de como é que eu estou contribuindo com a minha sociedade, com o meu planeta e com o mundo em que eu quero viver. É isso. Eu agradeço profundamente pela oportunidade, espero de verdade que tenha sido útil para vocês e desejo um dia muito feliz, cheio dessas informações para vocês pensarem. Que assim seja. Muito obrigado, amiga Vânia, pelas informações, né, altamente esclarecedoras, que muitos de nós espíritas já, de certa forma, conhecemos, né, pela vivência, pela prática ou pelo estudo, mas eu creio que a grande sacada da sua exposição foi trazer uma emoção, né, do que é efetivamente ser espírita, do que é nós sermos os chamados trabalhadores da última hora, né, que nós somos os espíritos, trabalhadores da última hora, e que nós possamos trabalhar na construção deste reino de Deus aqui na Terra, né, efetivamente.
a partir de nós mesmos, a partir do nosso lar, nossa família, a partir do convívio amigo, fraterno, em harmonia com a sociedade, com o planeta, né? Muito obrigado pela sua explanação. Vamos deixar agora os nossos queridos amigos que estiverem conectados, né? A Onesina já levantou a mãozinha, que possam interagir com você. Bom dia, Vânia. Como sempre, você não envelhece, né? O tempo só passa para a gente, né? E aí, assim... Ah, esse calor já passou? Melhorou durante a palestra? Não, tá mais... estou com calor. Isso é assim mesmo, viu? Quando você se sentar que nem eu, você vai entender que isso não passa. Você tem que se adaptar. Não passa? Não. Não? Ai, meu Deus. É melhor. Meu marido não vai ficar feliz. Não, aceita isso que é melhor, tá? Então, aí, você falando sobre ser espírita, né? Eu sempre digo que eu estou tentando, mas eu já estou tentando há muito tempo, só que quando eu falo assim, eu acho que eu estou quase lá, estou quase espírita já. Aí eu abro o evangelho fala, ainda não, pô, tem muito que andar ainda, né? E aí, às vezes eu, assim, você colocando aí, né, eu achei muito legal. Só que aí eu fiquei pensando, falei, nossa, tem hora que dá uma preguiça de ser espírita, né? Porque é muita coisa para cumprir, né? Porque é mais fácil assistir uma missa, olhar o sapato da pessoa que está sentada do lado ou na frente e voltar para casa e não fazer nada. Agora, ser espírita é um compromisso bem forte que eu tenho que praticar. Então, às vezes, dá uma preguiça. Minha desculpa, mas eu estou tentando esse caminho já há muitos anos. Então, o evangelho é meu amigo em alguns momentos, mas tem outros que eles falam, ixi, você está muito arrogante. Então, vamos praticar mais um pouco aí, porque você tem muito que andar ainda. Mas, assim, valeu a pena. Foi mais um puxão de orelha, e eu acho que eu estava precisando, que eu ando meio relapsa com essa questão da pandemia agora. Então, eu dou uma lidinha, dou uma dormidinha, assisto um filme e pronto, né? É agora praticar mesmo, eu estou bem sem vergonha. Mas é isso. Obrigada, Vânia. Imagina. Ótima semana para você. Obrigada, querida. Deixa eu fazer um comentário. Quando o Walter me apresentou, ele teceu uma lista de elogios. Trabalhadora da casa, membro não sei das coisas, palestrante não sei onde, né? E o meu cérebro, se vocês lessem o balãozinho aqui, dizia assim, que vergonha. Que vergonha, porque eu nem mereço tudo isso. Todo mundo está tentando alguma coisa. Mas quando Kardec fez a descrição do que é o espírito, ele falou, reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua vontade de resistir ao mal, ele não foi essa frase, mas assim, pelos esforços que ele faz para dominar as suas más inclinações. Você faz, eu faço. Eu nunca digo que eu estou tentando ser espírita. Eu sou espírita. Eu posso ser uma espírita melhor. Você é espírita, você provavelmente pode ser uma espírita melhor. Entendeu? A gente sabe onde a gente falha. Então, ainda bem que ninguém lê os bolãozinhos da gente. Senão não teria me deixado fazer a palestra, entendeu? Mas é isso, nós somos espíritas. E vou falar mais, a gente poderia ser católico e sentar lá na igreja e assistir a missa olhando o sapato do outro, mesmo assim, eles são cristãos e têm o conhecimento, não escapa. Sim, pois é, né? Nós todos não escapamos. O que eu quis dizer é que eu estou bem relapsa, eu preciso me dedicar um pouco mais para poder me intitular, sabe? Eu sou espírita. Eu ainda não consigo dizer que eu sou espírita, porque eu acho que eu estou prevaricando demais no estudo, na prática. É isso. Entendi, querida. Mas você vai me dizer, tenho certeza. Sim. Muito bem. Alguém mais gostaria de comentar? Não, eu quero agradecer a Vânia, né, pela excelente explanação, né? E como eu tenho que trabalhar a minha prepotência, eu pensei que eu era um trabalhador de primeira hora,
mas aí eu descobri que eu sou de última hora. Brincadeiras à parte, né? Um puxão de orelha legal, né? Bastante proveitoso os ensinamentos, né? Tudo que você passou. A gente relembra tudo que a gente leu, né? E que tem muita coisa que nós temos que colocar em prática, né? Esses livros a gente tem que ler todo momento, toda hora, senão a gente esquece, viu? Verdade. Mas eu acho assim que a gente precisa... Primeiro, eu reitero a questão de lerem o último capítulo da Gênese. Eu acho que vale muito a pena. E segundo, nós todos nos sentimos de primeira hora sem saber que somos de última, né? E eu acho que todos nós temos muita prepotência também, mas nós estamos trabalhando e trazer a consciência não foi puxão de orelha. E se alguém sentiu que foi puxão de orelha, pode ter certeza, a primeira orelha está aqui, ó. Porque eu nunca falo para ninguém numa palestra aquilo que eu não acredito profundamente que deva praticar. Então, a primeira puxão de orelha é sempre para mim. Eu também me sinto relapsa, também me sinto prevaricando, como disse a Onesina, também me sinto de primeira hora, mas a gente precisa trabalhar isso mesmo, fazer a consciência. Por isso que nós estamos aqui, né? Sim, e lembrando, né, que todo espírita sabe que nós não vamos sair santos, né, dessa encarnação. Todos nós temos arestas para serem polidas, alisadas, né? E que isso demanda um esforço, muitas vezes, hercúleo, pessoal, de cada um. Primeiro da tomada de consciência, para depois você efetivamente mudar-se. Ninguém vai te mudar. Não é, nenhuma doutrina vai te mudar. Nenhuma pessoa vai te mudar, a não ser você mesmo, através dessa tomada de consciência. E eu costumo dizer assim, né? Como nós somos espíritos eternos, né? Nós temos essa prerrogativa, né? A eternidade nos aguarda, mas não vamos patinar, né? Não vamos ficar estacionados. Vamos, de certa forma, assim, dar um passo certo na direção certa. Mais vale um passo dentro do momento de vida de cada um, da consciência de cada um passo certo na direção certa, do que dois na direção errada, né? Devagar vai-se longe. Temos a eternidade a nosso favor, tá bom? Mas não vamos desperdiçar a presente reencarnação, porque ela é uma oportunidade, é uma bênção divina. Nós vamos dar um salto gigante se nós aproveitarmos daqui. Então, porque a fila do lado de lá é enorme, né? Então, não vamos desvalorizar a presente romagem terrena, vamos valorizá-la. Vamos tentar dar o nosso máximo dentro das nossas forças. É isso. Muito bem. Muito bem. Mais alguém gostaria de abrir o microfone e colaborar conosco? Suzana? Não. Então tá bom. Se ninguém quer... Preciso achar a mãozinha aqui, eu não sei onde Suzana. essa mãozinha aqui. A Onesina levanta a mãozinha, eu fico procurando, eu não acho. As minhas reflexões que eu anotei aqui, que eu sempre anoto para eu fazer as minhas lições de casa, é assim, ao longo de todo o aprendizado aí de estudo, até pouco tempo atrás, e esse pouco tempo atrás, foi esse ano, ainda assim, não uns 30 dias, né? Eu tive uma lucidez, eu falei até que enfim, né? Que isso me foi possível, que às vezes a gente fica tentando entender que obra é essa que nós precisamos fazer e o que precisamos fazer. Né? E essa lucidez que me veio é assim, se você se melhorar, você já vai melhorar o seu entorno, então não precisa de grandes feitos, né? Porque a gente fica querendo sempre ver para fora, fazer algo, fazer para alguém. Então, esse ano veio faça por você, que se você se melhorar, você já vai melhorar o seu entorno. Então, eu entendo que se cada um fazer o seu já é um grande feito quando tá difícil. Esse é um aprendizado para mim. Né? E uma outra pergunta que me veio aqui, a Vânia falou que a gente precisa escolher um lado. E a pergunta que me veio assim, será que Jesus tinha um lado? Como é que é? A pergunta que me veio é, será que Jesus tinha um lado?
né? Então, assim, será que eu preciso escolher um lado? E se esse lado que eu fosse escolher, qual será o lado que Jesus escolheria? Então, assim, essa é a minha reflexão e eu anotei aqui. Então, é isso que eu vou levar da palestra de hoje. Se me permitir comentar, com relação à parte de fazer algo para mim, a gente lá no comecinho viu que Jesus transformou os 10 mandamentos em 2, e o segundo seria amar ao próximo como a nós mesmos. Então, fazer por nós é importante. E a diferença entre fazer por nós de uma forma produtiva e fazer de uma forma equivocada é o egoísmo. Se eu faço por mim, só por mim, com um sentimento de egoísmo, aí não é bom. Mas se eu faço por mim por auto-amor, sabendo que a minha melhoria pessoal, a minha melhoria como ser humano, também impacta no meu filho, no meu marido, no meu pai, na minha mãe, no meu vizinho, no meu colega de trabalho, etc., a gente tem que ter essa consciência de que nós impactamos no mundo. Então, eu acho que é muito legal essa sua decisão e eu acho que é muito importante. Sobre lado, eu acho que Jesus não precisava escolher lado mesmo. Ele já tinha um posicionamento, e o posicionamento dele é pautado no amor. Como que nós temos que escolher lado? Por que eu friso tanto essa questão do muro onde a gente fica? Porque às vezes a gente faz o bem, às vezes a gente faz o mal, às vezes a gente escolhe o amor, às vezes a gente escolhe o egoísmo, às vezes a gente escolhe não fazer nada numa decisão ou numa situação necessária de que nós interfiramos. Então, a gente tem que escolher, isso é minha opinião, tá? Eu respeito perfeitamente se você interpreta de outra forma. Mas nós temos que escolher lado porque nós estamos numa bifurcação de destino. O destino da Terra está sendo escolhido. O planeta já tem um destino, porque a lei de progresso, ela não para, ela continua seguindo. Então, o planeta progride. A questão é, eu quero seguir nesta nave ou eu quero ir para outra nave. Então, eu tenho que decidir. Se eu vou ficar neste planeta, nessa nave espacial, indo para este destino regeneração, eu tenho que agir com afinidade com esse novo destino. Eu tenho que escolher um lado. E se eu não quero, tá tudo bem. Ok, eu quero ficar em cima do muro, quero esperar para ver para onde vai, ou eu quero acontecer, eu quero continuar nessa outra jornada, eu mudo de nave. A gente muda, faz baldeação, não é? O pessoal fala muda de um ônibus para outro. A gente faz baldeação de planeta. Então, nesse sentido, eu interpreto que materialmente falando, no momento em que nós estamos, nós temos que escolher lado sim. Eu acho. Né? Eu agora compreendo, se você pensar de outra forma, por um outro ângulo. Pelo ângulo que eu vejo, eu acho que é assim. Não sei. Ok. Muito bem. Obrigado por todas as considerações, os comentários. Obrigado também pela presença, amiga e fraterna, todos aqui conectados nesse nosso momento, né? Nessa palestra virtual, como parte do nosso grupo de paz. Para encerrarmos, então, esse encontro, eu vou pedir à nossa amiga palestrante, nossa amiga Vânia, a gentileza de proferir a palestra inicial, final. Nesse momento, nós estamos envolvidos por uma energia salutar, espiritual, proveniente de Deus, do Cristo a quem mencionamos tantas vezes, e dos nossos mentores espirituais que ficam felizes de saber que nós estamos aqui procurando escolher o nosso roteiro ou nos mantermos no nosso roteiro diante da nossa encarnação, que é o roteiro do amor, da bondade, do compromisso social, do compromisso com a nossa meta de evolução. E tudo isso nos torna pessoas muito especiais nesse instante, porque nós estamos envolvidos pelo máximo e pelo melhor de todas essas energias. E nesse instante nós podemos sentir que crescemos espiritualmente e nós, nessa energia, independente do local onde estamos com uma sintonia que se torna luz. E essa luz se torna maior ao encontrar outras luzes, e essas outras luzes envolvem todo o nosso planeta. Nós pedimos nesse instante que Jesus
contribua com a nossa iluminação interior e externa, dessa vibração amorosa que fazemos pela Terra, e possa fazer com que todos os miasmas, formas, pensamentos e pesos energéticos que o planeta tem ainda à sua volta, devido à conduta de pensamentos e atitudes ainda inferiores de tantos de seus moradores, possa ser extirpada, excluída e limpa. E que a gente possa imaginar a Terra como um planeta que brilha num azul mais lindo, com um tom de dourado que vem de Jesus, do Cristo planetário, e que possamos sentir que tudo parece ficar mais leve, mais tranquilo, porque afinal nós estamos caminhando para uma nova era, caminhando para um mundo regenerador, caminhando por uma humanidade que é de fato irmã. Que Deus possa fazer com que a gente acredite e sinta de verdade isso e possa fazer a nossa parte. Que sejamos gratos, nos sintamos gratos pela manhã de hoje, pedindo que tudo que recebemos também se multiplique por todas as pessoas no nosso caminho, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que sabemos necessitadas, e que possamos estar aqui na próxima semana, em nome de Deus e de Jesus, com toda a alegria, com toda a fé e com toda a vontade de servir a Deus. Que assim seja e que possamos ir em paz. Graças a Deus. Ok, muito obrigado, pessoal. Nos vemos, não no próximo domingo, porque no próximo domingo temos o feriado prolongado, do dia 2,